Era a hora da criação do elemento central daquela galáxia, ainda muito pequena, na proporção do que se tornaria um dia. Enquanto manipulavam os elementos, os querubins pensavam que, como o homem aprendeu os nomes das estrelas e dos mundos com Adonai, quem quer que fossem as novas criaturas desse novo universo, elas também aprenderiam. Naquele momento, todos eles viram um vislumbre de um elemento que nunca nenhum deles tinha visto, desde o início da criação desse universo. Eles o puxaram para perto deles, todos os átomos daquela matéria nova, flutuando no cosmos como um lençol cor de roxo estrelado. Aquele gás cintilante dançou acima dos querubins e eles resolveram utilizá-lo em uma experiência, pois não o conheciam e não podiam utilizá-lo em uma criação final. No momento em que eles torceram as palmas para aquele elemento passar a seguir seus comandos, do outro lado do universo, Etim abriu os olhos. O deus da morte vislumbrou El, dormindo ao seu lado, enquanto os 6 arcanjos de Adonai estavam em volta de si, os olhos trêmulos de temor. Ele encarou bem os olhos azuis de Lúcifer, que foi seu oponente no passado, e um lampejo de luz sumiu. Etim apareceu a 4 milhões de passos de um deus daquele local. Cada passo de um deus equivalia a 12.000 quilômetros humanos, o diâmetro do planeta Terra. Tinha adquirido o poder de Adonai de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Pelo menos ele achava isso. Sua memória era exemplar, exata, 1000 vezes melhor do que um vídeo gravado em câmera lenta. Naquele segundo que ficou entre os arcanjos, lembrou-se de tudo o que tinha visto. Eram 6 aqueles gigantes de ouro, e ele se lembrava do nome de todos eles, com maior referência a Lúcifer, o qual ele teve 2 lutas em um passado distante. Afastado dos arcanjos estava aquela única entidade que ele não tinha tido quase contato no passado. Parecia mais um homem do que uma entidade, com aquela barba longa, castanha, unida a seus cabelos longos e seu manto claro. Daquele ser vinha uma energia tão grande quanto a de Adonai, mas que por algum motivo ele também não conseguia ler, como não conseguia ler a áurea de Adonai. Ao lado desse homem, entidade, tinha uma entidade diferente, muito clara, como se fosse uma lâmpada ambulante, só que só era possível observar seus traços. Ele segurava a rédea de um cavalo que também brilhava como ele. Atrás desses dois estava a criatura mais poderosa de todo sempre, algo que nem Etim podia compreender. Adonai era o único ser que podia bater de frente diretamente com o caos, o Deus da morte, Etim, que o temia mais do que tudo. Porém, sua vontade de ser maior que Deus dava-lhe coragem para confrontá-lo. O Etim do passado confrontaria todos de uma vez, aproveitando que Deus dormia, e perderia toda a sua investida, sendo derrotado. Mas o Etim do presente não. Este planejaria seu ataque, e esse seria colossal e fatal, não apenas para Adonai, mas para todos os celestiais e não celestiais criados por ele. Daquele local em que estava, utilizando seus olhos de um Deus, Etim podia enxergar muito além do que pôde um dia quando estava dentro daquele universo. Cada ponto brilhante daquele novo universo, naquele momento, era representado por algo distinto entre eles. O ponto mais distante daquele momento tinha um tom avermelhado, e Etim sempre rejeitou por nojo os seres daquele lugar. Era o Sheol, o local onde ficavam as criaturas mais nojentas de todo o cosmos, e isso aos olhos de Etim. Ele evitou ficar olhando para lá e olhou para um ponto que estava em movimento.
Esse ponto tinha um tom azulado. As criaturas nele eram completamente inofensivas para o deus do caos, que Etim estava se tornando. Eram os anjos, seres fracos, mas que não eram nojentos aos olhos dele, mas eram irrelevantes, como insetos. O ponto mais brilhante era aquele que acabava de estar onde Adonai estava. O outro ponto, esse tinha uma tonalidade alaranjada e apenas uma entidade representava aquele ponto. Era seu filho Ra, que estava em movimento em sentido a Adonai, e também seu irmão El, ainda adormecido. Os outros 2 pontos eram irrelevantes, pois representavam animais, mas não tão longe daquele ponto estavam os querubins, e os 4 juntos faziam algo que Etim repugnava. Estavam criando estrelas. Ele as repugnava, pois foi uma estrela com matéria densa o suficiente para se transformar em um buraco negro que o expulsou daquele universo há 5 bilhões de anos. Nos próximos tempos, Etim vasculharia sua mente atrás de qualquer coisa que pudesse ajudá-lo a conquistar o que sempre sonhou, o poder de Adonai.